Hello everyone, welcome back to another video. Olá pessoal, bem-vindo a mais um novo vídeo. Hoje eu irei explicar para vocês a diferença entre usar o verbo to lose e to miss, que ambos significam perder. Primeiramente, qual dos dois devemos usar? O verbo lose é um verbo irregular, que o passado dele é lost. E o verbo miss é um verbo regular, que no passado é missed. Tem um som de um T no ED. Então vamos lá. Primeiramente, usamos o verbo lose, que o passado é lost, quando perdemos algo que estava em nossas posses, em nossas mãos. Por exemplo, perder objetos. Eu poderia falar I lost my keys at the party. Ou seja, eu perdi minhas chaves na festa. Um outro sentido. She lost her husband during the war. Ou seja, ela perdeu o marido dela durante a guerra. Nesse sentido também de morte ou separação, usa-se o verbo lost. Lost também é usado no sentido de perder empregos. Por exemplo, they have just lost their jobs because of the crisis. Ou seja, eles acabaram de perder seus empregos por causa da crise. Lost também é usado quando alguém está perdido. Eu poderia falar, she's lost. Ela está perdida. Lost também é usado para jogos, competições. Eu poderia perguntar, did you win the game? No, I lost it. Ou seja, você venceu o jogo? Não, eu perdi. Lost, ele é voltado para o sentido de quando algo que estava sob seu controle perdeu partida de futebol, perdeu objeto, usamos o lost. Agora, quando devemos usar o verbo miss, que o passado é missed? Missed é usado quando perdemos oportunidades. Perdeu de um evento, perdeu de ir para um show, perdeu uma entrevista, perdeu de assistir algo, usamos o verbo missed. Então vamos aos exemplos. Eu poderia falar I'm late because I missed the bus. Ou seja, estou atrasado porque eu perdi o ônibus. Tive a oportunidade de pegar o ônibus, eu perdi. Nesse sentido, se atrasou, missed. Um outro sentido, eu poderia falar she missed the train. Ou seja, ela perdeu o trem. O missed também é usado quando você vai acertar um alvo e você erra. Então, eu poderia perguntar, did you hit the target? No, I missed it. Ou seja, você acertou o alvo? Não, eu errei. Agora, a palavra miss em inglês significa sentir falta ou saudades. Não existe a palavra saudade na língua inglesa como substantivo. Então devemos usar sempre o miss. Então eu poderia falar I miss you. Eu tenho saudade de você. I miss home. Eu tenho saudade de casa. Então, vamos agora comparar quando devemos usar algumas frases com miss, missed, lost e missed, porque dependendo da frase pode causar um pouco de confusão. Vai trazendo um sentido totalmente diferente. Então, eu poderia afirmar I lost my girlfriend e I miss my girlfriend.
Se eu falar I lost my girlfriend, eu estou falando que eu perdi a minha namorada porque ou ela morreu ou nos separamos. Se eu falar I miss my girlfriend, eu estou falando que eu tenho saudades da minha namorada. Eu poderia falar My brother moved to Europe. I really miss him. Ou seja, meu irmão se mudou para a Europa. Eu realmente sinto saudade dele. Miss no sentido de saudade. Eu poderia afirmar uma frase com a outra como I missed the bus e I lost the bus. Se eu falar I missed the bus, estou falando que eu perdi o ônibus e pegar o ônibus. A oportunidade. Se eu falar I lost the bus, provavelmente o ônibus sofreu algum acidente e teve perda total. De repente eu era dono do ônibus, aconteceu alguma coisa no ônibus e eu perdi. Somente nesse sentido usaremos o lost. Se eu falar I missed the game e I lost the game, há uma comparação. I missed the game, eu perdi a partida, perdi a oportunidade de assistir, de ver a partida. Eu fui para um estádio de futebol, não consegui ver a partida, ou não consegui ver o jogo, ou em casa não consegui assistir. Se eu falar I lost the game, é porque eu estava participando do jogo, eu estava jogando e eu perdi. Então eu poderia dizer My favorite team has just lost the game. Ou seja, meu time favorito acabou de perder o jogo. Nesse sentido, usamos o lost. Ok, guys? Espero que vocês tenham compreendido a diferença entre usar o verbo to lose e to miss. Compartilhem. Eu sou Alberto Matias. I'll see you next class.